Nosso grupo falou sobre as produções culturais negras no Brasil contemporâneo. Os integrantes do grupo são Ana Luísa Fernandes, Gabriela Neves, Júlia Mara, Catherine Lohane, eu, Paula e Yasmin. As pessoas se perguntavam do porquê de quase não haverem artistas negros no circuito das artes visuais. Hoje a cena vem mudando, embora não possa se dizer que a presença de artistas negros seja constante no campo da arte contemporânea brasileira. A abstração e a estilização existentes na arte africana tornaram-se inspirações para novos traçados, cores, signos e, sobretudo, uma nova organização da imagem. Emanuel nasceu em Santa Amaro da Purificação, uma cidade do recôncavo baiano, em 1940. Começou seu trabalho na arte aos 19 anos, quando expõe pela primeira vez em sua terra natal. Assim, para explorar seus limites, ele se muda para a capital da Bahia, Salvador, onde ingressa na Universidade Federal e lá iniciou seu estudo formal em arte em 1961, terminando em 1965. É nesse período que conhece e se aperfeiçoa na arte da gravura. Logo surgem suas primeiras obras feitas em estilogravuras. Nessas peças, a temática que o artista plástico aborda é a mulher e assuntos relacionados à figura feminina, como a fecundidade e a fertilidade. A vida acadêmica de Manuel acontece em um momento conturbado para a história brasileira, o da ditadura militar. Assim, é nesse período que o artista, diante do autoritarismo e da arbitrariedade do golpe de 1964, cria sua consciência política e questiona o regime político da época. Em relação à sua produção artística, pouco tempo depois, já no início da década de 1970, o baiano explora suas formas geométricas em suas peças abstratas, assim mesclando criatividade com técnica e experimentação. Ele produz uma série de gravuras que apresentam cortes, justaposições e colagens, características que juntas trazem uma estética tridimensional para seus observadores. Os prêmios de Emanuel Araújo. Em primeiro lugar, a medalha de ouro na Terceira Bienal Gráfica de Florença, Itália, em 1972. Em segundo, a Associação Paulista de Críticos de Arte, de melhor gravador. Em terceiro, melhor escultor em 1983. Os seus acervos são Museu Afro Brasil, em São Paulo, e Museu de Arte Moderna de São Paulo. Além disso, as pinturas de Emanuel Araújo, suas esculturas famosas e gravuras, revelam e enfatizam a sua preocupação em valorizar o universo da identidade africana. Para tanto, aplica procedimentos contemporâneos às suas peças, que contam com cores vibrantes e contrastantes e apresentam figuras geométricas. Sua narrativa também apresenta um profundo caráter social, logo buscando enaltecer a questão feminina, do negro e do índio na sociedade brasileira. O baiano explora essas temáticas em suas peças, indagando, provocando e promovendo a reflexão. Há mais de 40 anos atuante no cenário artístico brasileiro. O artista plástico Emanuel Araújo é considerado um dos grandes representantes da cultura negra. Faz isso ao promover debates intensos e inteligentes sobre o tema, e assim provoca e reeduca todo cidadão brasileiro que ama arte, história e conhecimento. A obra Máscara é uma construção geometrizada em madeira, pinho de riga, e em seu centro a gente pode observar uma fenda no formato de um losango com características muito semelhantes aos olhos das máscaras do povo Tocué, originado de Angola, e das máscaras Gueledê do povo de Yorubá. E é importante a gente lembrar também que a geometrização é uma característica dos grafismos de vários povos africanos. Na obra O Navio, com uma rápida observação, a gente pode perceber que ela se assemelha a um totem. Porém, ela é uma representação de um navio negreiro e a obra é em madeira pintada de preto e ela traz um losango que remete a um barco com pequenas figuras humanas que simbolizam africanos sequestrados por trabalho escravo nas Américas. E do centro da obra surge uma corrente, que é o símbolo de repressão, tortura e cativeiro,
que se conecta a uma cruz católica com Jesus Cristo crucificado, que vai deixar clara a conexão entre a escravidão e o cristianismo na colonização das Américas. Agora a gente vai falar do Wilson Tibério. Ele nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1923 e faleceu na França em 2005. Ele era um grande pintor, desenhista e escultor. E passou grande parte da sua vida em Paris. E assim, ele começou a pintar desde muito cedo, desde os 8 anos de idade, e mais tarde ele passou a esculpir também. Em 1943, ele deixou o Brasil como bolsista da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e inicialmente ficou na França, mas ele visitou diversos outros países europeus, asiáticos e africanos. Inclusive, ele obteve um financiamento para ir à colônia francesa do Senegal, onde, de acordo com as suas próprias palavras, ele queria entrar em contato com os irmãos de raça, pelo qual ele foi até expulso depois de um atrito com as autoridades coloniais, que ele foi acusado depois de agredir um capataz branco que açoitava trabalhadores negros de uma pedreira nos arredores de Dakar. Tendo como acervo o Museu Afro-Brasil, em São Paulo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Pinacoteca Barão de Santos Ângelo, Porto Alegre, e a Pinacoteca Aldo Locatelli, em Porto Alegre também. O Wilson Tibério é considerado um dos principais nomes das artes plásticas brasileiras. Ele tem as suas obras voltadas à representatividade de afro-brasileiros e ele retratava o dia a dia dessas pessoas por meio da pintura a óleo. Ele participava ativamente de movimentos políticos e teve as suas obras expostas na França, nos Estados Unidos e em países do continente africano. Nessa obra, a autorrepresentação é um exercício intelectual que comunica uma vontade de falar sobre si e sobre seu ofício. É como uma possibilidade para alcançar como aquele que leva o pincel, a mão se via, ou ainda como gostaria de ser percebido. Nesse sentido, todo o aspecto de constituição da obra é interessante. Da posição dos objetos, à escolha da técnica, das cores, das dimensões do quadro, deparando com a face negra que nos encara de maneira impassível, ele não esboça qualquer tipo de reação, não parece se afetar com nossa presença. O pincel que leva a mão direita e o jaleco, de cor inverossímil, não aceitam dúvidas quanto à sua ocupação. Trata-se de um artista, um pintor. O quadro que está sobre o cavalete está inacabado, ele retrata uma mulher branca que se despe, uma cena de nu clássica. Diante disso, é possível inferir que o artista pintava quando percebe a nossa presença invasiva de forma a perturbar-lhe a concentração, tão necessária a essa atividade. Já nessa obra, Tibério realizou várias pinturas cuja temática envolvia afrodescendentes, seja por meio de retratos ou representações de espaços de sociabilidade ocupados por pessoas negras. Maria Auxiliadora foi uma pintora nascida em Campo Belo no dia 24 de maio de 1935. Ela foi uma pintora autodidata que criava suas obras a partir de uma técnica desenvolvida por ela mesma. Nas suas pinturas, ela representava temas das religiões afro-brasileiras, danças, festas e carnavais. Ela produzia uma mistura de tinta a óleo com massas e mechas do seu próprio cabelo, que criava uma característica própria dela, justamente por conter relevos, texturas e sobreposições, e conter uma criatividade e singularidade da artista. Ela advinha de uma família humilde com muitos irmãos, em que possuía alguns artistas. Ela apresentava suas obras normalmente em locais públicos, como nas feiras de Embu das Artes e na Praça da República, em São Paulo. No entanto, em 1960, ela começou a participar de alguns salões da arte, integrando exposições coletivas na sequência. Em 2018, MASP realizou uma exposição dela, individual. Com uma vasta produção em constante descoberta, ela é uma artista indispensável para se repensar em uma nova história da arte brasileira. Na obra Colheita, de Maria Auxiliadora, acontece a retratação de cenas do cotidiano rural brasileiro. Ela utiliza, na sua obra, cores puras e vibrantes, volumes e relevos feitos com massa acrílica e mechas de cabelo.
Por sua vez, na obra Velório da Noiva, também de Maria Auxiliadora, ela retratava festas populares, cenas de rituais e também festas religiosas, tanto do catolicismo quanto do candomblé. E era uma característica muito marcante em suas obras ela representar as mulheres com curvas bem acentuadas.